Vamos falar um pouquinho aqui de integração. Estou com o PAF aqui em execução, vou realizar uma venda. Eu quero que você observe no momento da finalização da venda o que acontece, tá? Aparece uma pequena janela. Aqui, ó, ela apareceu bem rápida. Vou fazer novamente. Aqui, ó, bem rapidinho ela aparece ali, tá? Essa janela que aparece ali é uma janelinha que está armazenando esses arquivos aqui, ó, tá? São os arquivos de venda, tá? Aí as vendas aqui estão no formato JSON. E esses arquivos eles serão lidos então pelo sistema integrador, tá bom? Dentro da nossa aplicação do PAF, aqui em View, nós vamos ter uma janelinha. Deixa eu procurar aqui ela. Aqui, ó, carga PDV. Essa janela é aquela que aparece no final da venda e é ela que realiza esse controle, né? Ela que faz, que grava os arquivos para a integração. Tá fazendo isso no formato JSON. Ela vai exportar as vendas, os movimentos, o R02, o R06, o Sintegra, tá? São dados de tabelas que serão armazenadas na retaguarda, né? Você deve lembrar, né, que nós temos aí dois bancos de dados. Temos o banco de dados da retaguarda, que é esse aqui. O banco de dados da retaguarda ele contém tabelas que começam com SF, né? Mas as tabelas que começam com SF no banco da retaguarda, tá? São tabelas que não se relacionam, tá bom? Se você observar aqui, ó, o SF caixa, por exemplo, né? No caso do SF caixa, ele até pode ser utilizado na retaguarda e esses dados descem da retaguarda para a frente de caixa, né? Mas, por exemplo, a tabela SF movimento, ela contém o nome do caixa, o ID gerado no caixa, o ID da empresa, tá? Então esses dados aqui eles são essenciais, né? Porque eu vou ter aqui nessa tabela da retaguarda os movimentos de todos os caixas, legal? E no meu banco da frente de caixa, que é esse banco PAF SF, eu também vou ter uma tabela de movimento, né? Mas aí sim essa tabela de movimento ela não vai ter nome do caixa, nada disso, já começa com o ID da empresa, ó. O movimento da retaguarda eu tenho o nome do caixa e o ID gerado no caixa. Já nesse daqui eu já começo com o ID da empresa, que é esse aqui, ó, tá? Quando esse registro aqui desse caixa, esses dois registros subirem para a retaguarda, aqui eu vou ter nome do caixa, vai ter o nome desse caixa que subiu esses dados, digamos que seja caixa 01, tá? ID gerado caixa, ele vai colocar esse ID aqui, ó, o 1 e o 2, ok? A partir de então eu posso fazer qualquer tipo de consulta na minha retaguarda, tá? Quem controla a geração dos arquivos para a integração em cada terminal de caixa é a telinha carga PDV. E aí nós temos um sistema chamado integrador que realiza essa integração. Eu vou abrir então o meu projeto do integrador. Frente de caixa, aqui ó, integração PDV. E ele é um projeto bem simples, tá? Ele é um projeto que ele fica em execução. Você vai executá-lo numa máquina da rede, tá certo? Veja que o nome da telinha também é carga PDV, só que o código é diferente daquela que está lá no caixa, tá? No terminal de caixa. Ele vai então procurar pelos arquivos que se encontram na pasta que você configurou em Remote App, ó, dentro do arquivo de conexão, tá? Ele vai pegar esses arquivos, né, os arquivos de carga, e vai sair procurando aí cada um dos arquivos, né? É um arquivo de venda, é um arquivo de venda, é um arquivo de nota fiscal, é um arquivo de movimento, e a partir de então ele pega a string lá JSON, né, a linha do arquivo em JSON, converte para objeto e persiste esse objeto no banco de dados, né? No banco de dados da retaguarda. Quando você executa essa aplicação, ela já vai atrás da pasta e já começa a trabalhar. Tá? O ideal é que você deixe essa aplicação em execução constantemente, né, para que a sua integração ela passe o dia inteiro funcionando. Tá? No período em que a empresa estiver em funcionamento, essa aplicação deve estar em execução, tá?
para que a integração seja realizada de forma constante, né? Se você achar que está havendo uma carga muito grande no banco de dados, se forem muitos dados, né, então você pode colocar um integrador para funcionar de tempos em tempos, tá? Então ele varre lá a pasta a cada 30 minutos, a cada 20 minutos, você pode configurar isso aí no timer que tem no integrador, tá? Então é isso, dá uma estudada nesse código do integrador para você ver como é que funciona. E caso você queira que o seu SAT, a sua NFC também funcionem com dados locais, aí você aproveita essa parte da integração do PAF e coloca no seu site, na sua no seu SAT, né, e na sua NFC também, caso, né, você queira que eles trabalhem com banco de dados locais, tá? No caso do PAF, nós implementamos dessa forma porque é obrigatório, né, de acordo com a especificação de requisitos, nós temos que ter um banco de dados local no PAF ECF, tá bom?